Então, pessoal, vou reapresentar o Dr. Alexandre Bussi. Deixa ele entrar e eu apresento ele. Wesley Tomás Psi entrou. Seja bem-vindo, Wesley. Tainá Morim entrou também. Então, eu tava falando antes, a live de hoje super promete, tá? Porque vai tratar... Opa! Alexandre! Conseguimos! Tu sabe que quando eu fiz uma live sobre envelhecimento com o Wilson, sabe o que aconteceu? Eu e o Wilson ficamos meia hora. Eu não lembrava. Me deu uma amnésia. Eu não sabia mais como entrava em live. Eu não sabia. Ainda bem que eu tenho recurso de 2 adolescentes de 14 anos, que são meus filhos, que estão ao meu lado sempre. E aí, filha, me ajuda. Minha filha que é meu socorro sempre. Deu certo. Alexandre... Bem que ele falou que você era uma figura mesmo. Vocês trabalham juntos? Trabalhamos juntos, mais de 20 anos. Ele foi meu orientador. Ali na Faculdade de Medicina da USP? Isso. Que maravilha. Até hoje é meu orientador. Não é lindo isso, né? Essas parcerias de longa data de percurso, né, Alexandre? Só de falar para vocês, o Alexandre Bussi é um baita pesquisador da área da atividade física, de memória e envelhecimento. Compõe o corpo docente da pós em Psicologia Hospitalar e da Saúde do Hospital Santa Catarina de Blumenau. O Alexandre acabou de dar aula, né, nesse final de semana que passou, né, Alexandre? Foi muito legal, foi bacana. Isso, e eu não poderia deixar de aproveitar os teus conhecimentos para a gente poder travar uma discussão bem importante hoje. Queria te apresentar um pouquinho, Alexandre. Pessoal, o Alexandre tem um currículo pequenininho, ele é livre docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde ele orienta, professor da pós-graduação da USP, orienta vários trabalhos nessa mesma pós, professor, né, da faculdade e coordenador do Serviço de Gerontologia do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Alexandre, eu estava fazendo vai ser quente hoje, Alexandre, prepara que eu vou te fazer provocações bem interessantes. Porque assim, veja, o Freud, né, eu te contei que eu sou psicanalista, e o Freud era um médico. Né? Freud, quando começa a pesquisar, e na verdade, quando ele adentra na psicanálise, a partir do encontro com alguns mestres, ele pesquisava sobre o nervo óptico. Ele era um pesquisador, um grande pesquisador. Né? E é interessante porque, veja, a obra do Freud ela é muito abrangente, porque Freud dialogava com muitas áreas. Ele dialogava com a medicina, dialogava com a filosofia, dialogava com a história. Para quem tiver a oportunidade de conhecer o Museu do Freud, que está em Londres, é impressionante, Alexandre, o acervo cultural que o Freud tinha. Desde peças gregas, romanas, estátuas, quadros, enfim, uma coisa assim completamente fora do padrão, fora do normal. Assim. Ele era de fato, enfim, um grande homem para sua época. Né? Tanto que ele, né, descobre o inconsciente e a partir disso inventa, né, o arcabouço teórico da psicanálise. Durante 10, 15 anos da minha vida, eu dei aula na graduação de psicologia e eu ministrava uma disciplina chamada Psicologia História da Saúde. E eu tinha um projeto num asilo aqui em Blumenau, hoje eu estou em Blumenau. Só vocês estão escutando bem? Sim? Um projeto aqui em Blumenau, tinha 10 estagiários e queria te contar um fato interessante. A gente começa esse projeto com 10 estagiários. Sobraram 2. Uma delas é a Eduarda Renault, faz questão, Eduarda, tu é uma pérola, tu foi uma grande aluna, e hoje a Eduarda é uma profissional, isso já faz algum tempo, mas a Eduarda foi quem segurou as pontas desse projeto até o final. A Eduarda, entrava na Kombi do asilo e ia na padaria da esquina buscar bolo para fazer festa de aniversário para os idosos. O fato é que eu queria te trazer uma situação clínica
Pessoal, para quem está assistindo, o tema da live de hoje são as queixas de memória durante a pandemia. E tinha algo importante que a gente encontrava no asilo. Eu vou te contar um fragmento clínico bem pequeno, mas que ele é interessante. De um idoso que era caminhoneiro e diante da sua condição física, né, da sua debilidade física e mental, a família interna ele no asilo. E a partir disso, né, tem um dado interessante que ele fabrica uma história para poder sustentar e dar conta e se manter vivo dentro do asilo. Então, qual é o discurso do seu José, que é o modo como eu vou nomeá-lo? O seu José, então, dizia para Eduarda o seguinte: eu estou aqui porque o meu caminhão quebrou e ele está na oficina. A minha mulher está viajando, mas assim que o caminhão ficar pronto e ela voltar de viagem, eu volto a viajar. Ou seja, ele torna aquilo uma situação completamente temporária. E eu estou te trazendo esse fragmento porque também tem um outro texto do Freud sobre os tempos de guerra, em que os soldados voltavam de situações de guerra completamente emudecidos. E de alguma maneira, quer dizer, tem algo aí, né, que a memória, ela cumpre uma função de contorno ao sujeito, de restituir, de lembrar ele quem ele é. Mas a minha provocação inicial é que em tempos de situações difíceis, o esquecimento ele cumpre a mesma função de manter o sujeito. Tá? Vamos lá, contigo a palavra, Alexandre. Entendi o que você quer dizer. Então, bom, primeiro queria agradecer o convite, é um prazer aqui conversar um pouco mais com você. Eu também sou, não diria um estudioso de Freud, mas eu sou fã de todo o início que ele teve, e foi boa essa sua dica de Londres, viu? Adoro Londres, e é mais um passeio lá para fazer no Museu de Freud, né? Não, eu entendo. O que você está querendo provocar é que muitas vezes o esquecimento também pode ser uma coisa boa, né? Quer dizer, lembrar de tudo não é bom, não é saudável, né? Torna a vida insuportável, né? Tornaria a vida insuportável. E muitas vezes esquecer algumas coisas realmente é um caminho da mente para se proteger, né? Então muitas vezes isso pode acontecer mesmo. Agora, Alexandre, sabe o que eu acho? Começa a contar um pouquinho da chamada da live, que é o tema. O título quem deu foi o Alexandre, tá, pessoal? Me conta um pouquinho das queixas, o que tu percebeu como médico e como pesquisador agora durante a pandemia em relação à memória e em relação aos sujeitos que tu atende ou que tu pesquisa. Sim, então, bom, minha experiência começou no Covidário do Instituto Central, né, do Hospital das Clínicas, em que a parte central ficou só para o Covid, né? Então, Tu trabalha com a Isabel Rios? Oi? Tu trabalha com a Isabel Rios? Não, eu trabalho na geriatria, né? Então a gente ficou... Certo, porque a Isabel tá lá no Convidário do HC também, né? Sim, e daí fiquei 4 meses lá. Então eu tive um contato com os pacientes e com as famílias, né, dos pacientes que tiveram Covid logo no começo, na primeira onda, né? E daí a gente pode notar que muitos têm, durante a internação, mesmo não sendo idosos, muitos têm confusão mental, né? Confusão mental e muitos quadros de delírio, né? Por conta do quadro infeccioso por Covid. Alexandre, tu tens um fone para colocar? Acho que seria interessante. Coloca o fone. Fica melhor porque tá cortando um pouquinho, facilita pelo menos. Aqui, eu tô te ouvindo bem. Melhorou 100%. Melhorou muito. Eu tinha esquecido, eu deixei aqui e esqueci. Então, e daí eu tenho também na clínica, eu atendo as pessoas que estão morrendo de medo do Covid, né? Então tem um efeito da pandemia, não só da infecção em si,
mas também da reclusão, que é a população que eu atendo são os idosos, né? Então eles, principalmente no ano passado, ficaram muito tempo dentro de casa, né? E longe do contato, né? Podia até ter chamadas com a família, né? Mas ficar longe do contato, ficar longe de atividade física, né? Das coisas que gostava de fazer, isso certamente trouxe, né, problemas aí emocionais e problemas cognitivos também, diminuição da atenção, diminuição da memória. Então você vê que tem várias facetas para queixa de memória relacionadas ao Covid, né? Tem a pessoa que está angustiada e ansiosa e nervosa, e daí a atenção é péssima, a concentração é péssima, e daí ela se queixa mais de memória. E tem algumas síndromes que estão sendo estudadas também no pós-Covid, né? Então, esse panorama que tem, né? Bastante coisa. Que síndromes que vocês têm estudado, Alexandre? Bom, tem uma síndrome que pode ser o pós-Covid, síndrome de pós-Covid mesmo, em que a pessoa ficou hospitalizada com Covid grave, vamos dizer assim, né? Daí ele pode ficar meses ainda com alguns sintomas que chamam a atenção, fadiga, pode ter também cansaço, um pouco de falta de ar, alguns com tosse, mas tem alguns com sintomas neurológicos também. Está sendo descrito na literatura, é como se fosse um brain fog, é como se a cognição, né, como se a mente estivesse um pouco esfumaçada, assim, é uma queixa relativamente frequente. E falta de concentração, né? E vocês têm entendido, Alexandre, esses sintomas como algo da ordem, de ordem neurológica, ou algo de ordem psíquica, ou uma série de fatores associados aí? Ele é encaixado nos sintomas neurológicos, né? Mas não necessariamente, a gente não tem ainda a comprovação de que eles sejam neurológicos mesmo, né? Precisaria de mais estudos para entender um pouco melhor isso, né? Começou-se a estudar faz pouco tempo, isso é uma síndrome também que está sendo chamada de síndrome pós-Covid, né? E tem eles falam em inglês long haulers, né? Como se fosse, eles ficam transportando por muito tempo. Esses são os que não internaram, não teve nada grave, mas eles continuam durante um bom tempo ainda tendo sintomas, né? Uma coisa, né, interessante. Mas eu acho que pode ter algo emocional, sim. Acho que você E também, vocês chegaram a pegar casos, porque assim, muita gente, quando passa a escutar os sintomas sobre o Covid, passam a sentir esses mesmos sintomas. Vocês chegaram né, porque eu acho que tem algo importante, né, porque, interessante, né, porque o Freud, no artigo Mal-Estar na Civilização, ele vai tratar sobre o mal-estar, ele vai situar 3 fontes de mal-estar para o sujeito: o corpo, o real do corpo, as relações sociais, que são as mais severas disso, né, e a relação do homem com a natureza, né. Quer dizer, as intempéries da natureza, isso não é sem efeitos. Mas tem algo aí que é estruturando o sujeito, que é um mal-estar que ele está colocado sempre. Sempre. E é interessante o quanto, quando aparece um fenômeno no laço social e fundamentalmente no discurso social de uma determinada época, é impressionante o quanto o sujeito toma para ele aquilo como um modo de nomear o mal-estar dele. Um exemplo disso foi o que aconteceu na década de 80 em relação às depressões. Tu lembra disso? Não, eu muito era nascido nessa época aí. Bonitão. Alexandre, mas sim. É interessante o quanto as pessoas ainda têm isso. Eu tô deprimida, né? É interessante, né? Mas, com a questão do Covid, qual é a tua leitura? Assim, o que tu percebeu dos pacientes? A tua percepção de um modo geral, assim, Alexandre? Conta um pouquinho. A minha percepção de modo geral da sociedade é que essa pandemia está fazendo mal para todo mundo, né? Está fazendo mal para os adultos, principalmente tem uma parte que não sai da televisão e por isso fica com esse negativismo o tempo todo, né? Não, é verdade, porque tem milhares de repetições e
E aquele negócio, um aumento de mortes a cada dia, isso não é isso. Não, e a cultura do Zap Zap, né? E tem a cultura do Zap Zap. Também. Como se fosse um mundo à parte, né? Isso. E às vezes desinformações, né? Que vêm pelo Zap Zap e as pessoas pegam aquilo como se fosse uma verdade. Eu sei porque às vezes eles mandam para mim. Né? O que eles mandam pra ti, Alexandre? Conta aí os bafão pra nós. Nossa, cada coisa. E daí, assim, eu vejo, eu tenho um filho de 14 anos, né? E não pôde... A idade dos meus. A idade dos seus, isso. E assim, eu tenho 3, na verdade, de 14. 3 de 14. 2 meninas e um menino. É verdade, tem 3 de 14. Nossa, depois você me explica como foi isso. Mas a gente vê também o sofrimento deles de não se encontrar com os amigos. Uma coisa que me chamou a atenção, meu filho virou para mim e falou: pai, você tem 48, você está perdendo o ano da sua vida aos 48, aos 49 é quase a mesma coisa. Eu vou perder minha fase dos 13 anos. Quando que eu vou ter isso de novo? Né? Então, essa frase ficou assim na minha cabeça para entender o impacto. E é lógico, nos idosos, né, que é o que eu vejo mais, e que a princípio eles não podiam sair de casa para nada, porque era população de risco e tudo mais, deixaram de fazer as coisas que eles gostavam, né, atividade física, eles não conseguiram passar por essa questão de atividade física online, então ficaram mais pesados, comendo mais. Claro, porque tem algo também, Alexandre, que eu acho que é preciso marcar para quem está assistindo, que quanto mais o sujeito vai envelhecendo, mais rigidez ele precisa para se ressituar como sujeito. É interessante, né, o quanto os velhos ficam metódicos. Um outro dado interessante desse trabalho de asilo que eu fiz durante muito tempo, acho que durou, sei lá, não lembro, mas foram mais de anos. Que, olha que dado interessante, de asilo, sabe que tem 3 sistemas de internação, né? A internação dos que são completamente independentes, que moram em casas, no mesmo asilo. Pegou um asilo público, tá? Que é acesso a toda a população. Os semi-dependentes, que é os que precisam de algum cuidado de enfermagem, mas que se viram de alguma maneira. E os completamente dependentes. Sim. Qual é a percepção em relação à memória, que é o teu ponto de discussão hoje? Que os independentes traziam de suas casas porta-retratos, roupas, os seus objetos pessoais que permitiam a eles se reconhecerem como sendo José, Maria, Fernanda, João, certo? Na medida em que ele ia para as aulas coletivas, em que as roupas eram coletivas, pasmem, pessoal, para quem está assistindo, muitas vezes ainda funcionam nessa modalidade. Alexandre, roupas coletivas, sabe o que é isso? Independente do sexo, a roupa que eu tô usando pode ser a roupa que eu vou estar usando amanhã. Te dá conta do efeito de despersonalização que os produtos. É como se perde. Fica uma coisa coletiva. Então as roupas eram coletivas. Então se tu via uma cena horrorosa, que parecia cena de hospício, uma mulher usando roupa de homem, um homem usando... Era quase isso. Um homem usando vestido. Porque se a roupa era coletiva, era quase um balaio. Pega o que tem. E quando ia para os completamente dependentes, Alexandre, eles perdiam completamente a memória. Completamente. E que é uma discussão que eu fazia muito com os alunos em relação à hospitalização. Porque, por exemplo, no hospital, a gente tira tudo. Tira brinco, tira batom, tira roupa. É a mesma dispositivo do campo de concentração. Despe o sujeito de todas as insígnias que permite a ele se situar. Eu sou Michele. Por exemplo, quem me conhece, eu uso brinco de pérola desde 1900 bolinha. Sempre. Que eu gosto. Certo? É uma insígnia minha, uma marca da Michele. Percebe? Agora, pensa isso numa instituição coletiva quando te tira o brinco de pérola, te tira o dente de ouro, te tira o batom, te tira o laque do cabelo, te tira a roupa que tu usava. Fala um pouquinho disso na tua clínica, Alexandre. E eu acho que também a gente tem um desafio hoje que é pensar isso também
em relação a essa questão da pandemia, porque veja, isso que tu traz é importantíssimo, assim, o sujeito perdeu a circulação social, ele perdeu o itinerário que ele tinha antes e que permitia ele dizer, Sr. João, o que o Sr. João faz? Conta um pouquinho uma rotina de um paciente teu que fazia todo dia e com a pandemia ele perdeu, para a gente poder pensar um pouco isso clinicamente, porque eu acho que é uma discussão importante. Você vê essa parte da hospitalização, né? E concordo com você, a gente não pode ser dessa forma, a gente tem que tentar agir de uma maneira mais ecológica, né? Trazer mais para dentro do hospital ou dentro da instituição, como a pessoa tem, como a pessoa pode pensar que está na casa dela, né? Agora, você imagina, claro, também ela não poderia ter uma pessoa perto. Então, principalmente no começo, os idosos têm direito a ter uma pessoa, né? Por lei, né? Na lei do idoso. Você está me escutando? Deu uma paradinha, assim. E assim, por causa do Covid, tinha que ficar sozinho. Então, sozinho, com uma doença que a pessoa, né, todo aquele estigma, a pessoa já achando, não, vou morrer, porque tá todo mundo morrendo, né? Então, eu imagino que muita gente morreu também pelas questões emocionais, viu, Michele? Eu não acho que é só a doença, é a pessoa... Pessoal que está escutando, olha a pérola do Alexandre, hein? Você sabe quando começou a doença AIDS, né? Que hoje em dia é uma doença... Eu lembrei disso, Alexandre. Você sabe que isso acontecia muito, muita gente morreu no começo, muita gente morreu por causa do estigma, do medo, do desconhecido, né? A pessoa chegar lá e falar, não, eu vou morrer, né? Tá todo mundo morrendo. Então, eu acho que isso aconteceu muito com o Covid, e na medida que a coisa foi, né, tendo mais conhecimento. O Drauzio Varela trabalha um pouco isso no livro Por um Fio. Que ele vai falar da década de 80, o Hospital Anthony Hopkins nos Estados Unidos, em que a galera morria torto e direito. Sim, sim. Então, para a gente ver que é muito mais que o vírus, né? A condição toda, né, que a gente consegue deixar para aquele paciente. Cortou, Alexandre, cortou. Ah, tá bom, desculpa. Então, eu digo que o suporte emocional é importantíssimo na hora da internação, especialmente, né, nessa pandemia e com esse Covid. Você falou para falar de um paciente, eu vou falar de um paciente agora que eu lembrei, oposto. É uma senhora que foi para o interior de Minas, ela mora aqui em São Paulo, mas foi para o interior de Minas, ela ficou em Gonçalves, e daí ela veio numa consulta aqui comigo, 85 anos, foi semana passada. Daí ela falou assim, sabe que eu fico com um pouco de dor na consciência, sabe? Porque, para mim, essa pandemia não me afetou em nada. Não me afetou em nada. Eu continuo do mesmo jeito, né? Eu vou de manhã, eu mexo na minha horta, depois eu faço a comida para o meu filho, que tem um filho que está lá com ela, depois eu faço coisas manuais e estou feliz da vida. Quer dizer, aquilo foi um exemplo para mim de resiliência, né? Até falei para ela, essa sua característica é que vai te levar aos 100 anos, né? Porque ela, né, é uma característica. As pessoas que são mais otimistas, que têm uma boa resiliência, acabam vivendo mais. A gente vê os estudos assim, né? Bastante interessante. Mas eu tenho uma série de pacientes que não estão levando assim. Tá, mas me lembrou uma paciente do Wilson, que ele contou numa live, para quem está acompanhando. Cortou, Alexandre. Tá, eu não sei porque tá travando, mas tudo certo. Vamos. De uma paciente que vai no consultório do Wilson e diz assim, eu tô muito chateada, você me disse que eu podia doar sangue pro meu filho. Tinha 85 anos. Sim. E aí o Wilson falou, mas quem falou que não pode doar o sangue? Não, a moça lá do banco de sangue, não pode. Aí o Wilson, não, para tudo, vamos descer lá. Ele desce lá e diz assim, tá, mas onde é que tá escrito isso? Não, mas isso é o regulamento. Que regulamento? Então vamos mudar o regulamento, porque ela pode dar sangue. E mudou seu regulamento. Tu deve conhecer essa história. Militarismo, né? Legal. É lindo, né? Porque o quanto, Alexandre, médicos e profissionais implicados conseguem mudar uma lógica.
E estamos aqui para isso, não estamos? É verdade. Né? Tem coisas que, né, você vai fazer, cumprindo o protocolo, né? O by the book, né? O by the book, não. Tem que ter o jogo de cintura, né? E você tem pego muito paciente aí indo no consultório, assim, doido? Então, Alexandre, eu acho que nessa questão, veja, acho que tem vários pontos aí, né? Tem a impressão de que, veja, o que produz aí, né, agora fazendo uma reflexão sobre a memória, o que produz de alguma maneira a memória é o reencontro com as marcas. Né, vou te dar um exemplo, né, um bebê pequeno, quando fica muito tempo, um bebê pequeno que tem pouco registro psíquico, quando fica muito tempo sem ver a mãe, essa marca minêmica, isso é uma fala de vários autores, eu estou citando agora o Winnicott, ela esmaece, ela desaparece, essa marca desaparece. Percebe? Porque um registro psíquico ele depende do reinvestimento, do que Freud nomeia como o reinvestimento da representação. Então, quer dizer, por que a dona... Qual é o nome dessa dona aí, a tua paciente, essa que vai na horta todos os dias? A dona Ieda, mas não... A dona Ieda vai na horta todos os dias, porque ir na horta todos os dias eu lembro a dona Ieda. Quem é a dona Ieda? Né? Então, nesse sentido, quer dizer, a gente depende, porque tem algo aí que é uma tensão importante, né? Do lado dos mais jovens, é como sair dessa lógica que Freud nomeia como repetição, que é o que também, porque veja, a mesma lógica pode conduzir a vida ou pode conduzir a morte. Quer dizer, a repetição, vamos tentar pensar, Alexandre, né, vamos pensar um cara de 30 anos que tem uma vida rígida e que tem uma rotina que não permite intervalos, faltas, furos, ou seja, que não permite nenhum tipo de inventividade, nenhum tipo de leveza, está condenado à morte. Percebe que o que aparentemente parece uma normalidade é uma patologia violenta? Tanto que tem uma autora chamada Joyce McDougall que vai tratar disso num conceito chamado normopatia, que é uma patologia da normalidade, né? E é interessante, né? Porque são pessoas que sonham muito pouco, pessoas muito pesadas, muito rígidas e que, na verdade, agora eu vou fazer uma provocação importante, e que na verdade é o seguinte, a agulha sai, qualquer palhinha que sai do lugar, o mundo acaba. Ou seja, o sujeito deservora. O que isso aponta? Uma fragilidade psíquica importante. Porque quando fala da dona Ieda, o que está apontando? Isso que se nomeia como capacidade de resiliência, Alexandre, aponta para essa capacidade de lidar com as adversidades da vida. Isso. Então, uma coisa é interessante, né? É quando a vida me responde como eu espero, ou eu organizo a vida de tal maneira que as coisas acontecem, que é a lógica do controle. Eu controlo tudo que entra, o que sai. Ei, zona de conforto total, Alexandre. Zona de conforto. Qual é o grande desafio quando tudo dá errado? O paciente não chega no horário. Me aconteceu uma cena interessantíssima. Eu agora, né, enfim, pego marmita, desisti de cozinhar porque eu não tenho mais tempo, mas até então eu sempre cozinhei para meus filhos, sempre. Congelava em potinhos, congelador, coisa arada. Eu gosto, é importante para mim cozinhar para meus filhos. E eu gosto de cozinhar para quem eu amo. Isso. Mas deixa eu te contar um... Taste Made? Não. Nossa, tem um canal bem legal aí que eu descobri faz pouco tempo. É o Taste Made, que também tem aí no Facebook, mas é muito legal, assim, eu não consigo parar de ver, assim, quando eu vou ver televisão, em vez de eu pôr jornal, que eu não vejo, há 4 anos eu não vejo jornal, viu? É um dos segredos que eu tenho para me manter bem, assim, emocionalmente, não ver jornal. Agora, esse Taste Made, vou te falar, é incrível. Para quem gosta de cozinhar, é muito legal.
Eu adoro, mas olha o que me aconteceu. Eu fui pegar a marmita e a mulher, quer sacola? Não quero sacola. Botei o feijão em cima. Eu sei que quando entrei na garagem, virou tudo em cima de mim. Feijão, batata frita pro meu filho, salada. Tem algo aí. É aí que aparece a possibilidade do sujeito lidar. Entende? Porque tem algo aí, Alexandre, veja, que é um pouco, e aí eu queria retomar um pouco a lógica dos idosos e das crianças. Sim. Que é algo muito parecido, para quem tem interesse em discutir sobre o tema, leia o texto de 1914 do Freud sobre o narcisismo, uma introdução. Porque, veja, velhos e crianças se dão muito bem, né? Porque, de alguma maneira, tanto uma criança quanto o velho precisa de rotina para se organizar. Eu concordo plenamente, mas tem vários motivos, viu? Mas, e sabe o que é outra coisa que eu penso também? Os adultos da atualidade, a forma como eles estão lidando com as crianças, e a forma como eles lidam com os idosos, né? Acaba criando uma relação que favorece a ansiedade, favorece a doença, entendeu? Claro. Eu acho que o adulto está doente, eu acho. Perfeito, Alexandre, agora tu entrou num ponto que eu vou me divertir. Vamos lá, pessoal, ficou quentíssimo agora a live. Por que é quentíssimo esse tema? Porque, veja, a gente está em crise do que é um adulto. A gente tem clareza do que é uma criança. E, na verdade, o que a gente vive hoje? Um momento da história que tanto crianças, quanto adultos, quanto velhos estão tensionados por um momento da vida. Olha que lindo. Pessoal, acompanha. É muito lindo o que eu vou te falar, Alexandre. É importante. Todos tensionados por um momento da vida chamado adolescência. Que, curiosamente, é um momento do quê? Da porra louquice, cara. Que é um momento que eu posso, né, ter dinheiro sem trabalhar, que eu posso gozar a vida sem pagar um preço por ela. Aquela frase do adolescente, véi, danada, é isso. Então, interessante. Como é que isso aparece nas diferentes idades da vida? Alexandre, na infância, a criança, a adolescentizada, as meninas, já usando, para quem tem filhos pequenos ou tem pacientes pequenos, em 7, 8 anos usando sutiã, já, mesmo que não tenha seio, já com aqueles preenchimentos para parecer ter seio. Crianças muito, eu diria assim, eu não nomearia como sexualizadas, mas eu diria muito respondendo ao ideal dos pais, muito respondendo ao ideal dos pais. Então, se a gente for acompanhar as campanhas de roupas infantis, Alexandre, são campanhas de mulheres, homens, adultos e filhos pequenos, de 4 ou 5 anos, vestidos da mesmíssima maneira. Deve acompanhar um pouco isso. Ou seja, uma infância tomando como ideal a adolescência. Mas olha que interessante. Uma vida adulta também tomando como ideal a adolescência. Quantas mães de adolescentes de 14, 15, 16 anos que parecem ser mais novas que as suas próprias filhas e são muito mais bonitas que as suas próprias filhas? O que não é sem feito. Certamente não é sem feito. Porque para essa menina, porque veja, tem algo aí da entrada desse adolescente no mundo que diz respeito a, quer dizer, alguém tem que me passar o bastão. Os pais precisam ficar velhos para o sujeito entrar no mundo. O envelhecimento ele é necessário. Tem um livro do Zé Saramago, acho que é Intermitências da Morte, em que ninguém morre, ninguém envelhece. Deus me livre. Isso é um problema. Os adultos não toparem o envelhecimento, não toparem passar o bastão para os mais novos. Essa reflexão a Hannah Arendt faz no livro Entre o Passado e o Futuro e na Condição Humana. Mas aí o que a gente percebe como efeitos? Adolescentes que ora se infantilizam para poder ter um lugar. Então a mãe segue sendo o mulherão, o pai segue sendo o machão, o homenzão, e eu, para poder sentir tendo lugar ao sol, eu me infantilizo. Eu me empobreço como sujeito para manter papai e mamãe nesse lugar. Percebe? Porque aí o que acontece? O que a gente percebe, por exemplo, nas camadas mais populares? Quando esse filho cresce, vozeirão,
Ele vai encarar o pai, ele vai encarar a mãe e diz, cara, não é bem assim. Aí os pais enlouquecem. Uhum. E qual é a saída dos pais nesse momento? Patologizar o seu filho. Por favor, diferença geracional é necessária, é fundamental. Do lado dos idosos, que a gente vê um outro movimento interessantíssimo, Alexandre. Os clubes de terceira idade, o movimento da terceira idade. Alexandre, tu deve... Olha um ônibus de excursão de terceira idade. Trazer um dado epidemiológico para ti. Em Blumenau, teve uma época que o maior número de contaminação de HIV era entre idosos. A velharada passou a trepar doidado, Alexandre. As velhas estavam dando mais que chuchu na serra. E os velhos estavam enlouquecidos, comendo desde o mundo. Nova, velha. Assim. Quer dizer, é quase como um momento de reviver uma certa adolescência, e tomando com o momento anterior, que foi reprimido, que não era permitido, mas hoje é permitido. No centro de convivência, que em Blumenau, tem algo lindíssimo. Idosos com 70 anos aprendendo a ler e escrever. Isso é uma pérola, Alexandre. Você sabe que essa questão da adolescência, parecer adolescência entre os idosos, tem até o nome, Alexandre Kalash colocou uma possibilidade, gerontolescência. Então é como que não... Gerontolescência! Claro! E assim, eu vejo também por um outro aspecto, assim, é a questão de... Tá, mas só um detalhe. Assim. Não, assim, mas só um detalhe, porque assim, você tem os velhinhos que se tornaram adolescentes e que aí mandam os filhos a merda, literalmente. Os filhos, ai, mãe, tu tá muito velhinha. Vai a merda, eu tô em plena idade, eu vou tocar minha vida. Então os filhos dizem assim, tu não pode ter carro porque não pode dirigir. Vai a merda, eu vou ter meu carro. Tu não pode viajar porque tu é muito velhinho. Eu vou viajar. Que cortam os filhos, interditam. O problema é quando tem famílias que fazem isso conjuntamente e deixam o idoso numa situação dificílima. Mas tem idosos que mandam os pais tomar merda naquele lugar e dizem assim, eu vou tocar minha vida. Ei, tá? Eu sou um adulto. Agora, qual é o outro ponto, Alexandre? Famílias inteiras que infantilizam o idoso e, de alguma maneira, pessoal, para quem está escutando, é um assassinato em vida. Total assassinato em vida. Eu falei um pouco disso na live com o Wilson, porque assim, infantilizo a tal ponto. Eu tenho um caso de um paciente que, para provar para os filhos, eles fazem arte, né? Para provar para os filhos que eles podem, eles fazem absurdos. Esse velhinho que ele fez, ele tinha uma filha que morava na cidade, ele roubou dos filhos a chave do Fuca dele, do Fucão, tinha um Fuca branco. Ele foi viajar 4 horas de viagem. Chegou lá e ligou para os filhos assim, tô aqui. Para provar que ele podia ainda. A questão é que os filhos não escutam. Não escutam porque ainda veem o velho como um empecilho e algo que dá trabalho nas suas vidas. O problema é isso. Né? Houve um envelhecimento muito rápido da população, né? E a gente, como sociedade, ainda não está preparada, né, para saber lidar adequadamente, né? E todas essas gerações convivendo juntas é uma novidade também, né? Então, muitos adultos estão tendo que lidar mesmo com novidades aí, né, no tratamento das crianças e adolescentes, que não tinha na nossa época, né? São coisas diferentes, mais estímulos e tudo, né? E mais os seus pais, e às vezes avós e tios que aumentando a família e precisando cuidar, né? Para quem está escutando a live, Alexandre, tem um livro da Gita Grindeberg, que é da Unicamp, tu deve conhecer. Sim. A Gita Grindeberg deu aqui aula na pós em Psicologia do Hospital Santa Catarina, e ela tem um livro lindíssimo para quem está interessado no tema, chamado A Reinvenção da Velhice. Eu tenho esse livro autografado por ela até. Ah, que lindo, Alexandre, que lindo, né? E que vai justamente tratar disso, porque veja, né? Tem algo aí que num passado não pouco distante, Alexandre, 30 anos, era vovó. Yeah. Hoje, com esse aumento, o aumento da longevidade obrigou
gente vai ter que reinventar a vida. Veja, vamos pensar, o meu pai está com 80 e tantos bolinha, minha mãe com quase 80. Tem gente chegando a 109, 110 anos. Eu tenho pais de pacientes que têm 115 anos. O meu bisavô viveu até 115 anos. A questão é como conduzir a vida com tamanha longevidade. Isso é uma novidade. É muito fácil quando papai e mamãe morrem com 60. Tem outra coisa que está acontecendo também, a adolescência ficou um pouco prolongada, né? Para algumas casas, pessoas que não saem de casa, né? 40, 45 anos. Nossa, eu fui nessa semana eu fui ver uma senhora em casa, porque assim, não sai de casa para nada, né? E daí tinha lá duas pessoas que moram lá com ela, ainda, 80 e poucos anos, e lá tem um de 50, 2 filhos de 50 morando lá com ela. Mas tem uma nomeação disso já, numa sociologia já de algum tempo atrás, geração bumerangue, que é a geração que sai e volta. Eu vou lá ter um casinho, moro um ano junto. E isso, tem uns que não saem de casa absolutamente nunca, que ficam numa posição completamente infantilizada. E isso nas mulheres a gente percebe muito, essa briga com o relógio biológico. Não tem um parceiro, não transa, mas quer ter um filho. Como é que resolve? É um quiprocó, né? Bom, se você não tem um parceiro, não transa, como é que você quer ter um filho? E muitas vezes recorrem ao recurso artificial, mas, bom, esse filho vem para quê? E tem um outro termo da sociologia nomeado adultescência. São adultos que funcionam como adolescentes. Adolescentes que se diz, não é que não tem responsabilidades, é preciso marcar isso para quem está assistindo. Não é que não tem responsabilidades, mas são adultos que não topam envelhecer. Agora, você falou um tempo atrás sobre na verdade, as crianças se dando bem com os idosos, né? Dá a impressão que não atingiu todo aquele estresse da parte adulta, né? Da fase adulta, e o idoso ele diminui um pouco, ele relaxou um pouco para aquelas coisas que ele entende já que são fúteis. Né, e a criança acaba tendo uma espiritualidade maior, né, e o idoso também uma espiritualidade maior, né, Mas Alexandre, mas para além da espiritualidade tem uma coisa chamada tempo. O idoso tem tempo que o adulto não tem. Tem algo que eu escutei de uma paciente ontem que foi lindo, que ela disse assim: quando eu dispus de tempo para estar com o meu filho, a coisa mudou. Porque é como se o adulto está sempre correndo. Ele está sempre... É interessante, né? Que tem eu escrevi, inclusive, um poema na noite passada sobre a economia do gozo. Né? O adulto não quer perder. Mas quando ele pensa em não querer perder, ele já perdeu. Ele já perdeu. Essa economia de não perder nada, né? Percebe? Eu não quero ganhar peso, mas eu não quero perder saúde, ou eu não quero perder qualquer outra coisa. Isso provoca, sabe o que? É um entupimento do sujeito. Nada entra, não sai. Ele fica um sujeito intoxicado com seu próprio funcionamento. Percebe? E é um sujeito... Aí, o que isso conduz? A uma rigidez sem limites. Um exemplo. Deixa eu tomar uma cerveja hoje? Não posso. Percebe? É como se o sujeito deixa de ter uma vida própria e ele passa a ser conduzido pelos imperativos que ele mesmo não sabe onde vem. Mas são imperativos que tem a ver não com o ideal, porque o ideal ele deveria conduzir a horizontes, mas tem a ver com ideias do superego. Aliás, tomar uma cerveja faz bem para a memória também, vinho. Pessoal, eu adoro cerveja, bom. Melhor ainda. Bom? Claro, porque para quem tem essa rigidez, quem toma uma cerveja é um alcoólatra, percebe? Né? Quem come a mais é um gordo, e por aí vai. Percebe que tem algo aí dessa lógica
da normopatia que vai patologizando a diferença e que isso é um preço altíssimo que a gente paga para viver em sociedade. Percebe? Porque é isso, né? Por exemplo, né? Eu me vi a cena das mulheres na praia, assim, olha quanta celulite aquela outra tem. Cara, tu vai pra praia pra ver isso. Pra contar a celulite da tua semelhante. Percebe que é uma captura no outro, Alexandre, que impede o sujeito de ter vida social. Porque eu acho que o grande desafio, e nisso, retomando a questão da pandemia, é como é possível, Alexandre. Porque nisso, concordo plenamente contigo, né, que a pandemia nos colocou, na verdade nos impôs, não foi nem colocou, nos impôs limites que foram assim, da ordem do, nós não tivemos escolha, limites inexoráveis que nos exigiu uma reinvenção da vida. Me parece que isso é claro para todos, para ti, né, Alexandre? Sim, sim. Veja. Repensar naquilo que é importante. Então, também, muitas pessoas estão pensando, puxa vida, olha quais são as coisas importantes para mim, né? Ficar com a minha família, ficar mais, né? Ter encontros com os amigos, né? Pô, e aqueles amigos que a gente não cultiva, né? Agora tu me ganhou. Agora tu me ganhou. Agora eu vou casar contigo, Alexandre. Minha mulher tá tentando me ligar. Não, mas avisa para que nós estamos em live. Deixa eu te falar uma coisa. É bonito isso que tu tá falando, sabe por quê? Porque, veja, diante de a minha pergunta para quem está assistindo e para nós mesmo, porque assim, tudo que eu lanço como pergunta para o outro são perguntas que eu lanço para mim mesmo. Porque até hoje eu faço análise. E para mim a análise é fundamental. Ontem eu fiz análise 11 da noite. Eu adoro fazer análise. Eu acho que se analisar é algo muito, muito precioso. Tu poder te perguntar da tua posição na vida, da posição do outro e de que modo você quer estar no mundo. Alexandre, não tem preço. Tu entende? Porque a análise é um momento teu contigo mesmo. E é um momento em que tu vai construir as arestas da tua vida, não vai pegar emprestado do outro. Porque quem não se analisa, toma a aresta do outro como empréstimo para si. Mas é do outro, não é sua. Cada um precisa construir a sua. Mas tem uma baliza, que ela é social, que é do laço. Né? Mas eu acho que tu traz uma coisa lindíssima, Alexandre, que é o seguinte. Tudo bem, pessoal, quer dizer... Depois de tantas mil mortes, quantas mil mortes a gente está, Alexandre? Aqui tô tão desolado. Tô próximo de uns 400 mil. Eu também. Você percebeu que eu não assisto televisão. Mas eu acho que tá mais, hein? Vamos supor 500 mil mortes. Vamos botar por cima, porque com esse descaso, esse governo horroroso que tá aí, Deus livre, né? Vamos supor 500 mil mortes, né? Se 500 mil mortes não me colocam uma pergunta sobre o significado da vida, eu tô falando muito seriamente para quem tá assistindo. E para mim e para ti, Alexandre. O que vai colocar? Porque se eu dependo de um risco da minha própria vida para ressignificar minha própria vida, isso quer dizer que o outro não significa absolutamente nada para mim. Tem algo aí importante, Alexandre, que a nossa relação com a vida, com o laço social, com a polis em que a gente mora, com a cidade que a gente mora, com o mundo que a gente vive. Porque é muito fácil a gente olhar para o nosso próprio umbigo e esperar ter um infarto para poder reinventar a vida. Ei, reinventar a vida é um trabalho de todos. Eu estou organizando um livro agora chamado Psicanálise. Alguém escreveu aqui sobre o seu livro, e aí? Psicanálise, Clínica e Cultura, em que o livro todo vai ser tratado, o tema vai ser isso, como reinventar a vida e como renovar a aposta, né, no Viver Junto, que vai ser o título do meu artigo, um tanto, porque é isso. Legal. Né, porque é muito fácil cada um viver no seu quadrado, né, Alexandre?
Né? Eu acho que de alguma maneira é como renovar, e nisso eu acho lindo esse encontro de hoje. E o pessoal se queixa de mim que eu falo pra caramba. Eu falo, Alexandre, eu falo. Mas você é uma figura mesmo. Você é fantástica, né? Como eu te falei por mensagem. É assim, parabéns, viu? É isso aí. Mas, Alexandre, deixa aí uma mensagem assim, para quem está assistindo. A gente tem aí mais 5, 10 minutos. Fala um pouquinho assim, que renovações tu acha que seriam necessárias, ou que movimentos tu acha? Porque às vezes, né, os pacientes vêm reféns do próprio sintoma. Uhum. Né? Mas assim, se pudesse dizer algo para quem está assistindo sobre essa reinvenção da vida. Olha, né? E sair desse encralacamento, dessa rigidez louca. Achei tão lindo quando diz assim: ei, é hora de se perguntar o valor dos amigos, o valor do teu casamento, o valor dos teus filhos. É hora de renovar tudo isso. Que mensagem tu diria para essas pessoas? Me conta. Olha, eu estudando essa questão de envelhecimento saudável, né, eu tenho alguns preceitos na minha vida. Um deles é, a gente veio aqui para ser feliz. Você é super inteligente e você faz de tanta coisa, você não é inteligente para ser feliz, né? Então, né, use a sua inteligência para ser feliz. Né? E daí a gente precisa ter tudo isso que você contou aí, né? São coisas importantes, a gente tem que perceber, né? As coisas simples são aquelas que fazem a gente ser feliz. Sim, mas Alexandre, a questão é como renovar a vida. Sim. Eu vou te dar um exemplo de um livro da Ana Cristina Figueiredo chamado Vastas Confusões e Atendimentos Imperfeitos, que ela conta o seguinte: como renovar a vida é quando tu sai na rua e o teu vizinho está te julgando. Percebe? Tem algo aí do próprio movimento social que patologiza a diferença. Isso é algo, pessoal, que é urgente rever. Que mundo é esse que é um mundo de iguais? O Lacan tem uma frase importante. Você sabe que normalmente a pessoa... Mas só deixa eu te contar Diga. Não, um exemplo rapidinho. Desse da Ana Cristina Figueiredo, ela conta um exemplo assim. A velhinha... O marido morre e ela se apaixona por outro velhinho, mas a igreja dela não permite, certo? Vai no sistema de saúde do Rio, que tinha uma psicanalista conduzindo muito bem, e aí tem uma outra velhinha olha para ela e diz assim: minha filha, é simples, mudou de igreja, resolveu o problema, Alexandre. Tem coisas que é simples assim, nesse nível. Muda de igreja. É isso aí. Vai, tu tá falando, desculpa. Agora não dá para ser feliz pensando nas coisas materiais, né? Ou coisas que não. Isso que você falou da aparência, né? Eu sempre falo para as pessoas: não mexe na aparência. Também, se você estiver feliz, estiver, né, bem de espírito, assim, você vai estar bonito. Não faz plástica, não faz aquilo, não se preocupe tanto. Né? E agora, aquilo que você falou da preocupação da vizinha, né? Eu acho que as pessoas que também se preocupam e ficam olhando, né, a roupa das outras pessoas, também é aquela que também se preocupa. Né, se os outros estão olhando para a sua roupa, né? Então tem que mudar, né, mudar esse pensamento. Outra coisa que eu penso para minha vida também é assim: eu quero chegar aos 100 anos, né? Então, sério? Eu tenho curiosidade para saber como vai estar esse mundo daqui 50 anos. Muita tem 48, né? Eu tenho 49. Vou fazer 49, é isso aí. Nós estamos pertinho, eu estou com 43. Isso. E, então, tem coisas que a gente se pode planejar de uma forma, não tão afobado, né? Não precisa ter tanta afobação para conseguir as coisas, para daí ter uma velhice boa, não. A gente tem que ir aproveitando, gente. Coisa que é fácil. Alexandre, que lindo isso que tá falando. Não, para tudo. Para o mundo que eu quero descer. Escuta, Alexandre, o que tu tá falando o cara, que é uma frase do Sérgio Romblas, que diz assim: todo mundo... Eu tô fazendo live, meu filho. Ele tá reclamando que ele tá jogando no quarto. O pessoal vai pra academia pra chegar todo mundo enxuto no caixão. Mas ninguém aproveita.
Não. Tu percebe que tem algo que espera, que é muito próximo da lógica do cristianismo. O cara passa a vida num sacrifício, numa lógica que ele vai aproveitar depois. Cara, depois é o caixão. Não tem depois. Simples assim, que é o também, Alexandre, é uma recusa da morte. Do inexorável. Tu entende isso que eu tô te falando? Sim, faz sentido pra ti? Faz sentido. E é uma pena, viu? Você sabe que me veio uma imagem agora, assim, você sabe que eu adoro ir em museus, assim, né? Adoro ir em Que lindo! Eu também. Mosse. Então, nossa, sabe uma coisa que me deixa triste? Eu tô vendo, eu nem levo máquina fotográfica, eu acho um absurdo, né? Eu fico olhando, e daqui a pouco eu vejo alguém passar aqui e não olha a obra, ela só tira a foto da obra. Ou seja, claro, para mostrar para o outro. Ela não está aproveitando o momento, sei lá, ela vai mostrar para alguém ou vai olhar aquilo depois. Pô, compra um livro, olha aquilo lá depois, mas aproveita aquele momento é gostoso, não vai vir mais, entendeu? Ou então, numa paisagem, a mesma coisa, você tá lá vendo a paisagem, veja a paisagem, para que ficar tirando a foto? Uma foto tudo bem, mas ficar um monte de foto, é isso, as pessoas lidarem bem com o seu tempo, o tempo que a gente tem aqui na Terra, que é nada, né? A gente tem que ser feliz, né? Eu acho que tu está falando uma coisa importantíssima, Alexandre, que é isso, né? De poder aproveitar. Que em psicanálise, isso é uma frase do Walter Benjamin, como transformar a vivência em experiência. Né? E mais, como transformar isso da ordem do vivo na ordem do vivido. Né? Porque se manter vivo e nisso, nesse sentido, quer dizer, você pode se manter vivo 150 anos. Eu quero saber se você consegue ter vida durante 150 anos. Eu acho que a mensagem que essa live traz hoje, porque de fato, o que a única coisa, e eu finalizo com a tua frase e com o teu tema, a única coisa que a gente vai conseguir levar dessa vida são as memórias que a gente teve com os outros no laço, porque veja, a gente pode até ir, mas o que fica da gente são as memórias que a gente teve. Não é o botox, não é a academia, não é o carrão, não é o prédião, não é o dinheirão. São as memórias. E eu acho que a pergunta é o que a gente tem feito com as memórias, com o laço social e com o mundo em que a gente vive. Isso é uma chamada de responsabilidade para quem está assistindo hoje. E eu acho que de alguma maneira, Alexandre, a gente está aqui em nome da responsabilidade que a gente também assume pelo mundo. Né, como pesquisadores, como profissionais da área que estão implicados e que apostam, e eu tenho certeza absoluta que está aqui como eu, numa posição de aposta. O mundo pode ser diferente e ele vai ser, Alexandre. Se depender de mim e de ti, vai ser sim. Vai. Nem que demore, mas vai. Vai. E eu queria agradecer, Alexandre, muitíssimo. Tu é um fofo, querido. Não, você é demais. Muito adorei esse papo. Podia ter mais horas aí, vamos fazer mais vezes. Sim, vamos fazer mais vezes. A gente tem um tempo restrito aqui pelo Instagram. Eu queria agradecer imensamente. A gente teve aí, na média, 30, 40 pessoas durante a live, o que eu acho que é um bom público. Depois isso fica gravado no meu canal do YouTube, que eu acho que é um modo de retornar e acessar o conteúdo. E eu achei brigadíssimo, obrigado por compor o nosso curso de Psicologia da Saúde aqui do Hospital Santa Catarina de Blumenau e por ter aceito o convite para essa live tão importante. Te amo, beijo. Manda um beijo pra tua esposa e diz, Michele, ela é assim mesmo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima.